Isso porque todos nós estamos testemunhando em tempo real uma grande derrota política da extrema-direita bolsonarista aqui no nosso país e que terá consequências jurídicas contundentes. Eu vou trazer para vocês as últimas informações, as intrigas que estão acontecendo depois do fracasso político, que foi o ato que eles chamaram para o dia 7 de setembro. Trazer aqui algumas imagens, mas antes... Bom, começando aqui com essa situação. Dando uma navegada nas redes bolsonaristas, nas que ainda remanescem depois do X ter sido suspenso aqui no Brasil, nós não estamos vendo nenhum tipo de discurso ufanista. O inelegível caladinho, o Malafaia caladinho, todos os bolsonaristas, os mais proeminentes. Ninguém está falando nada, porque foi um fracasso rotundo. Todos os objetivos que eles almejavam, como eu disse para vocês aqui nos nossos encontros anteriores, se você não viu, clique lá que eu listei um por um, os objetivos fracassaram. E diante de um fracasso tão grande, as consequências jurídicas e políticas vão aparecer. Em primeiro lugar, porque as pessoas que ainda cultuam, a figura do Bolsonaro, das pessoas que estão ao seu redor, no bolsonarismo, como figuras míticas, corajosas, essa imagem está se desgastando a cada nova manifestação em que o discurso fica cada vez mais repetitivo, as cenas ensaiadas, as palavras de ordem, e a realidade que nós temos aqui no nosso país se conflita com a realidade do mundo paralelo. Essas pessoas que ficam escutando aquele discurso, elas voltam para casa, elas pegam o metrô, pegam o ônibus, pegam o carro, vão ao supermercado, vão pagar suas contas, elas não percebem absolutamente nada daquilo que eles ficam dizendo o tempo todo, que está acontecendo no nosso país. A perda da liberdade. Quem perdeu a liberdade nesses últimos anos aqui no nosso país? E que tipo de liberdade foi perdida? Enfim, então isso vai cair num desgaste muito grande. Eu vou comentar na sequência aqui que tem gente já analisando esse fato de uma forma mais atenta aqui no Brasil. Bom, notícias que mostram as cisâneas no meio dessa história toda. Bolsonaro compartilha vídeo com ataques a Pablo Marçal. Traidor e arregão. No vídeo, um locutor afirma que o candidato do PRTB teria medo de Alexandre de Moraes. Na manifestação convocada por bolsonaristas no 7 de setembro, o ministro do Supremo foi o maior alvo dos protestos. É muito engraçado o Bolsonaro sugerir que o Marçal é que tem medo do Alexandre de Moraes. Gente, quando nós olhamos aqui as redes sociais, se você buscar lá Bolsonaro, a última publicação dele no Twitter foi no dia 30 de agosto. Ele tem condição de, como os filhos, como outras criaturas também fazem, de ter um acesso via VPN e de continuar a publicar as suas insanidades através desse mecanismo no X. Mas ele descumpriu a orientação dada, a determinação judicial, melhor dizendo, de Alexandre de Moraes, para que se alguém for flagrado utilizando esse mecanismo para burlar uma determinação judicial, será multado em R$50 mil? Claro que não. Por quê? Porque ele é o covarde mor da nação. Ele poderia, se ele acredita tanto nas coisas que ele fala, ter feito uma desobediência civil. Ele tem grana para poder pagar a multa todos os dias. E ele tem condição de reunir mais dinheiro através dos mecanismos que ele sempre consegue, para sustentar as suas bravatas. No entanto, nesse quesito, não é Marçal que é o covarde. O Marçal é covarde também, mas o Bolsonaro é o líder dos covardes aqui do nosso país, porque colocou, como se diz no português assim muito popular, o galho dentro. Ele não está enfrentando Alexandre de Moraes. Nenhuma publicação dos bolsonaristas hoje. Eles não vão querer enganar as pessoas que já estão desenganadas, vamos usar essa expressão assim, do ponto de vista político. As pessoas estão vendo que houve, que as manifestações estão murchando, as pessoas estão ficando amedrontadas, vendo que o ministro Alexandre de Moraes está caminhando, está avançando e eles estão sendo obrigados a recuarem, estão vendo a cadeia. E o discurso dessas pessoas o discurso começa a ser percebido como discurso de desespero, de alguém que foi flagrado. Então isso está criando uma série de situações muito curiosas nesse universo. Matéria aqui do Globo, da coluna Bela Megali.
A irritação de Bolsonaro com Zambelli no ato pró-impeachment de Moraes. Gente, eu mostrei para vocês, né? Não vou mostrar de novo, que muita gente detesta, né? Com razão. O Bolsonaro dizendo, olha, vamos sabotar esse carro, puxem a tomada da bateria. Enfim, é um canalha e tal. Pô, a Zambelli ficou muito magoada com essa história porque ela estava no outro carro de som. Aqui outra matéria no Metrópolis. Zambelli defende dono do trio na Paulista e ataca Bolsonaro. Gente, tem algumas coisas aqui que não são nem nas entrelinhas, né? Eles são na linhas mesmo. A cisânia que está acontecendo aqui, inclusive o Malafaia sendo colocado em xeque. Bom, abre aspas aqui. É uma fala do intelectual da extrema-direita que atende pelo nome de Zé Trovão. Disse ele, a verdade é uma só, gente. O evento era do Silas, não nosso. Aliás, senhor Silas, o senhor podia prestar contas, né? Quanto é que o senhor desembolsou para fazer mais um ato golpista aqui no nosso país, né? O povo quer saber. Aliás, quem quer saber mesmo são os fiéis da sua igreja, né? Porque as pessoas depositam para fins religiosos, dão ali a sua contribuição, estão vendo se usar o dinheiro dessas pessoas para atacar ministros da Suprema Corte e dar aula de direito constitucional, justamente para quem o senhor não tem condição alguma de falar de direito constitucional, os ministros da Suprema Corte, né? Bom, segue o texto aqui. A única saída para isso é quando for ser feito algo que seja organizado por todos nós e ponto. E alguns que ele, por algum motivo, tem que engolir, a meu exemplo, disse Zé Trovão. Então, Zé Trovão metendo a lenha no Malafaia. Aqui outra fala, abre aspas, só uma correção. O caminhão era do Silas. O evento era do Marco Antônio, que permitiu que o Silas fizesse em respeito ao presidente. E agora está sendo atacado por bolsonaristas depois que o presidente falou aquele monte de coisa horrível. Falou a Zambelli. Bom, aí vem mais adiante, né, a fala do Bolsonaro. Se esse picareta quer fazer um evento, que anuncie, convoque o povo e faça. Não atrapalhe pessoas que estão lutando por algo muito sério. Desculpa aqui, eu não sou governador, mas eu peço que a PM arranque a bateria desse carro. Essa é uma atitude de canalha, vagabundo, que não tem compromisso com o seu país. Quer fazer política, vai fazer em outro lugar, esbravejou. O Bolsonaro estava virado no giraia, mas antes ele deu uma passadinha no hospital, porque quando alguém sopra no ouvido dele que qualquer coisa que ele fizer pode ser usada contra ele, no decorrer dessas investigações e das denúncias que estão ali na mesa do senhor Paulo Gonet, que nós todos aguardamos que, a partir desse fracasso político da extrema-direita, ele se manifeste finalmente, enfim. Gente, eu quero sublinhar aqui com vocês essa coisa de ter sido um fracasso político, porque a partir de agora eles mostram que tudo aquilo que eles estão tentando fazer são bandeiras que ficaram extremamente desgastadas e enfraquecidas. E não tem nada pior para quem está numa luta política de ver sua luta política ser esvaziada pelas próprias pessoas que estão ali ao seu redor, né? A pessoa acaba ficando isolada, ficando sozinha, ficando numa situação absolutamente insustentável. E aí, como eu disse para vocês sobre o discurso monocórdico, opinião aqui de Diego Schelp, que faz análises políticas e escreve aqui no Estadão. 7 de setembro expõe desgaste de populismo de Bolsonaro, cada vez menos messias e monotemático. Na era da tiktokização da política, o ex-presidente precisa reciclar os complôs das elites e enfrentar e criar novas crises políticas e atualizar-se como salvador da pátria. Aquilo que eu estou dizendo para vocês, gente, é uma figura que está fazendo discurso vazio.